Estudo do livro de Samuel, 2 Samuel, a partir do capítulo 1. Davi chora pela morte de Saul e de Jonatas, do 1 ao 27. A morte de Saul e Jonatas abriu o caminho do trono para Davi. Mas essa não foi a sua preocupação quando ouviu dos trágicos eventos em Gilboa. Um jovem refugiado, todo desalinhado, que veio do campo de batalha, trouxe a notícia a Davi em Ziclag. Relatando a fuga e a derrota do exército israelita, um enorme número de baixas e a morte dos dois líderes. Davi exigiu a fonte dessa informação. O jovem, um amalequita, contou como tinha andado com Saul, apoiado em sua lança, e perseguido pelos carros e pelos oficiais da cavalaria. O rei derrotado havia suplicado ao amalequita que o matasse. Ele tinha feito isso e tomado a coroa e o bracelete dele, e tinha trazido esses itens da insígnia real a Davi, provavelmente para conseguir favores do rei por meio da bajulação, como também para mostrar evidências da sua história. Esse relato do que aconteceu não concorda em todos os detalhes com o que está em 1 Samuel 31, do 1 ao 6. Alguns estudiosos tentam harmonizar as duas histórias, certamente um exercício desnecessário. Um informante que queria arrancar uma recompensa de Davi poderia ter diluído a verdade. Ele era motivado, como diz Hetzberg, página 236, por uma mistura de tristeza e esperança interesseira. Ele dificilmente poderia ter previsto a reação de Davi. O rei e os seus cortesãos rasgaram as suas roupas e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde. Aí ele se voltou para o mensageiro. Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Versículo 14. O amalequita, um intruso no exército de Javé, orgulhava-se de ter matado o rei. Davi ordenou a sua execução sumária. O restante do capítulo registra o lamento que Davi compôs para essa ocasião, ordenando que fosse apreendido pelo povo. A fonte que o nosso autor usou para esse relato é o livro de Jazar, uma coletânea de poesias do povo mencionada em Josué 10:12 e 1 Reis 8:12 e 13. O cântico está na forma hebraica de lamento ou de elegia, no hebraico quiná, que dá à poesia um cunho de cadência melancólica. Versículo 19, como caíram os guerreiros, é o tema do poema no início e no fim, como também no meio. Versículo 25, os guerreiros são principalmente Saul e Jonatas, somos lembrados no seu heroísmo. Versículo 22, dos benefícios que eles proporcionaram aos seus súditos. Versículo 24, e da afeição profunda que Davi e Jonatas tinham um pelo outro. Não há moralismo nem espiritualização, mas somente o grande pesar de um homem profundamente sensibilizado. É uma passagem de grande beleza literária mesmo na tradução. 2. O reinado do rei Davi, 2:1 a 8:18. Davi é rei de Judá em Hebron, 2:1 a 4:12. Letra A, Davi e Isbosete, reis rivais, 2:1 a 3:1. Primeiro, reis rivais, 2 do 1 a 11. A vida, porém, precisava continuar, e Davi, que durante muito tempo havia levado uma vida nômade, precisava se fixar. Ele consultou o Senhor, como não sabemos,
H.P. Smith, página 2006, acha que o nome foi obtido em um processo de exclusão, como o usado na descoberta de uma pessoa por meio do lançar sortes. Ele foi conduzido a se fixar com as suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, e todos os seus seguidores em Hebrom, na região montanhosa, Josué 15:45 e 1 Samuel 30:31, a cidade mais importante de todo o distrito. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Versículos 4b e 7. Davi ficou sabendo da bondade dos homens de Jabes de Gileade e enviou-lhes mensagens de bênção e gratidão, orando para que Javé fosse bondoso e fiel para com eles. Ele lhes informou que os de Judá o tinham coroado rei e prometeu relações amistosas com os habitantes de Jabes de Gileade, mas a fratura estava longe de ser curada. Versículo 8 a 11. Abner, o comandante supremo de Saul, agrupou o norte em torno de Isbosete, a quem proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Versículo 9. Ele estabeleceu um governo no exílio fora do alcance dos filisteus. Essa divisão entre o norte e o sul chegou ao ápice com o cisma após a morte de Salomão, mas as suas origens datam, na verdade, de muito tempo antes. Isbosete tinha 40 anos, um indicador da idade de Salomão quando morreu, e reinou 2 anos. Versículo 10. Embora Ertsberg sugira que a frase original no início do versículo 12 era ele reinou 2 anos quando Abner saiu. Página 250. Versículo 10. A tribo de Judá seguia a Davi. Ele reinou 7 anos e meio em Hebrom. Isbosete é o Esbaal de 1 Crônicas 8:33, 9:39 e provavelmente o Isvi de 1 Samuel 14:49. Malclene, página 203. O seu nome foi mudado posteriormente para Isbosete, homem de vergonha, porque Esbaal é um composto do nome do deus fenício Baal. Versículo 9. Assuri, o nome originariamente dado aos assírios, que evidentemente não é a intenção aqui, provavelmente um erro de escrita no lugar dos azeritas ou dos jesuritas. 2. A primeira batalha, Azael é morto. 2:12 a 3:1. As forças do norte sob Abner e as de Davi sob Joabe, 1 Samuel 26:6. A sua mãe Jeruia era irmã de Davi, 1 Crônicas 2:16. Se encontraram no açude de Gibeon, versículo 13, um grande reservatório que existe ainda hoje. H.P. Smith, página 270. Depois de se posicionarem cada um de um lado do açude, começaram a discutir com as vozes ressoando por sobre a água. Joabe concordou com a proposta de Abner, segundo a qual 12 homens escolhidos de cada lado lutassem diante deles. Versículo 14. Mas o conflito limitado fugiu do controle e todos os participantes perderam a sua vida. A matança foi tão grande que a sua lembrança foi preservada no nome do lugar, Elcate Azurim. Versículo 16. Campo de punhais. Na perseguição que se seguiu, Azael, irmão de Joabe, e Abisai, e notável atleta, estava para alcançar Abner, que fugia. Abner, prevendo a luta de extermínio entre famílias que se seguia se ele fosse morto, aconselhou a Azael que atacasse outro no lugar dele, mas Azael persistiu a Abner.
Supostamente, ao parar repentinamente, fez Abner correr contra a ponta de sua lança. Devemos supor que isso não teve a intenção de matá-lo, mas de torná-lo incapaz para a batalha. Infelizmente, a lança tocou a parte macia do abdômen. Azael estava correndo tão rapidamente quanto a lança atravessa o seu corpo e ele morre na hora. Os que estavam nas imediações ficaram parados em sinal de respeito. 2:24 a 3:1. Joabe e Abisai retomaram a perseguição e alcançaram Abner e seus benjamitas em uma posição do topo da colina. Abner suplicou a Joabe que desistisse, ressaltando a futilidade da luta fratricida. Joabe então interrompeu a batalha. Em vez de lutar a noite toda, os dois exércitos voltaram às suas bases e contaram as suas baixas. Os seguidores de Davi tinham perdido 20 homens, incluindo Azael, e os benjamitas 360. A luta continuou, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Letra B, os filhos de Davi, lista 1, 3 do 2 ao 5, confira 5 do 3 ao 16 e 8 do 16 ao 18. Assim como a história de Saul é interrompida por um breve registro familiar, 14 do 49 ao 51, aqui também há uma lista dos filhos de Davi com os nomes das suas mães. Disse que são aqueles nascidos em Hebron, embora note History of Israel, página 200, pense que alguns tenham nascido antes disso. É interessante observar que são mencionadas 4 mulheres, além das 2 que ele havia trazido consigo para Hebron. Confira 2.2. A lista dos filhos é a seguinte. Primeiro, Aminon, filho de Ainoã, mais tarde morreu como príncipe herdeiro, capítulo 13. 2. Quileabe, outra forma do nome Caleb, filho de Abigail, no mais é desconhecido. 3. Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, mais tarde conduziu uma rebelião contra o seu pai. 4. Adonias, filho de Agite, tomou o trono por pouco tempo antes da morte do pai. 5. Cefatias, filho de Abital, no mais é desconhecido. 6. Itreão, filho de Eglá, sua mulher, porque só Eglá é mencionada como mulher de Davi, permanece um enigma, e outras 5 tinham direito à mesma descrição. Os povos de Wittde-Hetsberg, de que ela talvez tenha sido a sua esposa predileta, e o H.P. Smith, de que ela era meia-irmã de Davi, não têm sido levados a sério. Driver sugere alguma corrupção de transcrição. Notes, página 246. A morte de Abner, 3 do 6 ao 39. A seguir vem uma história sórdida de intriga e assassinato. O ambicioso Abner estava tirando vantagem da situação para consolidar a sua própria posição, até mesmo dormindo com a concubina de Saul, Rispa. Controle sobre o harém de um rei morto também estava postos importantes na direita à sucessão. Esbozete apresentou seu protesto, versículo 7, sem contudo acusar o seu general de motivações políticas dissimuladas. Abner imediatamente fez uma demonstração violenta de sua indignação. Por acaso
Eu sou um cão a serviço de Judá? Há um trocadilho aqui em relação a Caleb, a parte hebraica para cão e o nome de um clã em Judá. Abner estava perguntando se ele devia ser tratado como simples habitante de Judá. Ele lembrou Esbozete de toda a sua lealdade à casa do sul e ameaçou que poderia muito bem ir e colocar os seus serviços à disposição de Deus. Abner colocou a sua ameaça em prática e procurou Davi, oferecendo-lhe todo o reino. As suas intenções exatas não são declaradas aqui, mas o resultado do episódio é que ele fez o papel não somente de fundador, mas também de coveiro do reinado de Esbaal. Hetzberg, página 257. Davi agiu com cuidado, ele consentiu de forma restrita com a condição de que a sua esposa Mical, filha de Saul, lhe fosse devolvida. 1 Samuel 18:20. Esbozete concordou e tomou Mical do seu marido, que não conseguiu disfarçar a sua tristeza até que Abner lhe ordenou que fosse para casa. Versículo 17. Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel, essas autoridades de acordo com Hetzberg, página 259, que no início eram os mais velhos, tanto da tribo quanto da família, experientes e renomados. Jó 29, evidentemente se tornaram um grupo aristocrático que, em virtude das pressões dos eventos, representavam um tipo de senado na cidade ou na tribo. As autoridades de Israel mencionadas aqui. Ele vai dar as referências em 5:3, 17:4 e 1 Reis 8:1. Talvez tenham sido um núcleo extraído das autoridades das tribos. Não está especificado onde foi realizada a reunião. Dificilmente foi na corte de Esbozete. Abner foi ao sul para Benjamim, a fim de conseguir apoio, e depois para Hebron para se encontrar com Davi. Que oferecia um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Abner então fez a seguinte promessa a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo o Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Versículo 21. Davi deixou Abner ir em paz, talvez, embora alguns não aceitem. McCain, página 195. HP Smith, página 279, com a promessa de responsabilidade na corte. Se assim foi, assim ou não, Joabe, quando entrou com seus homens voltando de um ataque, pensou que sua posição estava ameaçada. Por não ter estado presente quando Abner chegara, ele ficou perturbado pelo que ouviu, questionando o rei Davi porque o tinha deixado partir em paz. Versículo 22, HP Smith, página 279, diz que a fúria de Joabe era por causa do fato de Davi ter permitido Abner sair em paz, quando, como parente de Azael, ele mesmo teria de ter agido ao sair da presença do rei. Jonatas, sem o consentimento do rei, enviou uma mensagem que alcançou Abner na cisterna de Sirá, que Driver Notes, página 250, identifica com Ain Sará, aproximadamente a 2 km ao norte de Hebron. Ele retornou e Joabe teve uma
conversa particular com ele, durante a qual o matou por ter derramado o sangue de Azael, na continuação da luta familiar que Abner tinha tentado evitar. 2:26. A reação de repugnância total de Davi foi imediata. Ele, sem dúvida, ficou preocupado que esse ato de violência devassa seria atribuído a ele, de que ele declarou a sua inocência, orando para que o castigo de Deus caísse sobre Joabe e invocando as maldições mais graves sobre a sua casa. O comentário final do autor associa Abisai a seu irmão Joabe e na responsabilidade pelo traje. Davi então ordenou que houvesse um funeral público para Abner. Ele mesmo conduziu o pranto, mais uma vez, com um quiná, um lamento de sua autoria, porque morreu Abner como morrem os insensatos. Versículo 33. Abner era um homem de sabedoria e experiência, que tinha parecido insensato em comparação com a astúcia inescrúpula de Joabe. Depois dos rituais do funeral, Davi jejuou até o pôr do sol, uma homenagem que fez aumentar ainda mais a sua já considerável popularidade. Ele confirmou seu respeito por Abner. Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Ele falou da sua própria perda e mais uma vez entregou a questão de vingança ao Senhor. Ele era dependente demais dos filhos de Zeruia para resistir a eles. Letra D. Isbosete é assassinado. 4:1-12. O reinado periclitante de Isbosete não sobreviveu muito à sua coluna principal, Abner, cuja morte causou não somente pesar, mas desânimo absoluto. Baaná e Recabe, dois seguidores de Isbosete, eram líderes de grupos de ataque. Tinham sido obrigados a deixar a sua cidade natal de Beerote para ir a Gitaim, onde se estabeleceram como estrangeiros, um reino tipo de cidadão de segunda classe. O único sobrevivente na família real foi o pequeno filho aleijado de Jonatas, Mefibosete. Baaná e Recabe aproveitaram a oportunidade de vingar o seu ressentimento contra Isbosete. Depois de entrarem na sua casa, quase desprotegida, eles rapidamente o assassinaram em sua cama e durante a noite foram levar a sua cabeça a Davi. Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Versículo 8. Receberam agradecimentos escassos de Davi, lembrando o que ele havia feito ao Amalequita. Quando este lhe trouxe a notícia da morte de Saul, ele os questionou quanto mais eram culpados esses homens ímpios que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Versículo 11. Ele ordenou a execução imediata deles e a exposição vergonhosa de seus cadáveres, enquanto dava ordens para um funeral decente para Isbosete. Davi é rei sobre todo Israel em Jerusalém.
Davi é rei sobre todo Israel. 5.1. Dessa maneira, Saul e a sua casa tinham chegado ao fim. Não havia mais obstáculos entre Davi e o trono de toda a nação. Versículo 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: todas as autoridades de Israel trouxeram-me o convite de ser o seu senhor. Aqui se cumpre a promessa a Davi, quando ele se tornou rei de todo o povo. Hetzberg, página 266. Durante o reinado de Saul, ele havia sido o seu Moisés e o seu Josué. Eras tu quem liderava Israel e em suas batalhas. Versículo 2. Javé lhe havia prometido dos ofícios, seria não somente o seu governante, mas também os pastorearia. Esse é o primeiro uso desse verbo no Antigo Testamento com referência a um rei em Israel. Evidentemente exige dele um cuidado pessoal do seu povo e não o uso despótico deles. Mal Klein, página 215. Davi fez um pacto com eles em Hebrom e eles o ungiram. Estava marcado assim o início oficial do seu reinado. Ele tinha 30 anos e reinou 7 anos e meio em Hebrom. Ciro é capturada dos Jebuseus, que já é o capítulo 5, né? Aí eu vou fazer outro vídeo para ele depois.